aqui. É um assunto muito difícil de entender o que acontece nesses países. Vou começar primeiro a explicar sobre o país da África, né, onde mais de 80 pessoas foram tiradas uma vez só. São cristãos, é um culto, tá? Tiraram as suas vidas uma vez porque são cristãos. Inclusive, nem os pequenos foram descartados, tá? Nem os pequenos foram, posso dizer, poupados. Inacreditável. Os detalhes, como é que esses grupos trabalham? Como é que esses grupos fazem para torturar, para tirar as vidas, como eles funcionam? Eles chegam em uma cidade, em uma aldeia, eles entram, eles começam a atirar em todos os cantos, não importa o que aparecer, animal, seres humanos, tudo, eles tiram mesmo as vidas, atiram com armas em sangue frio, como se fala. E quando chegam em uma igreja, como que eles fazem? Eles entram nessa igreja, começam a tirar a vida de cada um, um por um, e pegam os bebês, eles colocam em um pilão. Alguém aqui conhece o que é o pilão? Alguém comenta aí se conhece o pilão. Alguém conhece o que é o pilão? Alguém aqui conhece o que é o pilão? Porque eu vou explicar uma coisa muito forte. Infelizmente acontece nessas regiões que esses grupos são capazes de fazer. Não estou a ver os comentários. Eu quero ver quantas pessoas sabem o que é o pilão. Olha aí, nós temos Cristina, sabe o que é o pilão. Rosilene sabe o que é o pilão. Tá? Apenas 2 pessoas que sabem o que é o pilão. Então, a maioria sabe, conhece o pilão. Pilão é aquela coisa assim de madeira, que tem buraco no meio, que colocam, geralmente africano coloca quizaca. Eu sei que aqui não se come folhas de mandioca, nós comemos. É uma das coisas que eu digo que brasileiro perde demais, que europeu perde, não sabe o que eles perdem. Quando nós comemos, vocês comem folha de mandioca, não vão morrer? Não, é comida muito, mas é muito saudável. Então, coloca lá dentro e pega algo, começa a bater para moer aquilo. Então, como que esses grupos funcionam? Eles pegam os bebês, eles colocam no pilão e pegam Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Não sei se explico isso ou não, tá? Não sei se explico isso. E até força para explicar isso, eu já vi vídeos, tá? Já vi vídeos aonde um bebê foi colocado em um pilão. Uma dessas pessoas pega, começa a bater com força, como se fosse... meu Deus do céu. Esses grupos funcionam assim. E não é só um caso, são vários casos. Tá? Vários casos. Só porque é cristão, só porque não é muçulmano, ou por causa dos minerais. Precisam acabar com o povo da região. As mulheres, eles fazem coisas piores que eu não posso explicar aqui, que não vou conseguir explicar aqui. Tá? São capazes de colocar coisas que você nem imagina no corpo de uma mulher. E essa mulher vai morrer dessa forma aí. Enfiando coisas que você nem imagina que vão apanhar aí. Árvore, ou uma katana, um facão. Tudo aquilo é só a vontade de ver ela gritar, chorar até a morte. Eles funcionam assim. Os homens, você nem imagina que são capazes de fazer. Eles são capazes de pegar a arma
enfiar na boca até entrar mesmo e essa pessoa perder a vida. Essa forma que esses sanguinários, demônios, funcionam. Tá? Tudo isso depois vão dizer que Deus se alegra com a morte dos ímpios. Esses são ímpios, não merecem viver porque não aceitam o Deus deles. Não sei que tipo desse Deus que aceita isso, que lhes permite isso. Sendo que o Deus que eu sirvo, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos, inclusive quando mandou seu filho, Jesus Cristo, morrer na cruz, foi por causa dos pecadores. Porque queria que o pecador lhe aceitasse. E ele teve paciência com o pecador. Então, são coisas inacreditáveis que acontecem naquela região onde esses todos cristãos perderam as suas vidas uma vez só. Só para esclarecer, como já ouvimos aqui dos pastores, não é todo o país, tá? Não é todo o país, como está aparecendo nos vídeos no YouTube. Olha, no Congo. Olha, um dos países onde o cristianismo é muito, mas é muito forte, é o Congo, tá? É um país onde você vê assim como se fosse o Brasil. Eu vejo aqui no Brasil, quase todo mundo fala de Deus, quase todo mundo conhece Deus. Até mesmo quem está lá na biqueira conhece Deus. Respeita. Eu entrei nas favelas, eu vi pessoas com armas, eu vi aquelas substâncias, tá? Eu vi em todos os lugares vendendo como se fosse um mercado. Eu vi mercados daquelas substâncias. Sabe que favelas que eu entrei? Eu entrei em Jacarezinho. Quem mora no Rio de Janeiro sabe quão perigoso é aquela favela. Eu entrei e fiquei na favela praticamente mais de uma semana, pregando o evangelho. Eu via armas todos os dias, uma criança de 10 anos com mais de 15 armas no corpo, andar de bicicleta e tudo. Mas, se tiver com uma Bíblia, vai te respeitar. Se saber que você é missionário, ele vai vir pedir a oração. Se você disser, olha, que as suas armas ficam lá na porta, antes de entrar, ele vai deixar as armas do lado de fora e vai deixar alguém do grupo deles que controlam. Quantos deles vieram me visitar só por saber que é um missionário angolano? Vieram me visitar. Vieram pedir oração. Pessoas com um monte de armas. Criança com muitas armas. Mas naquela região não há nem o temor de Deus. Tá? Não há nem o respeito de crianças. Bebês. São moídos. São, irmãos, é inacreditável o que acontece naquela região. São praticamente mais ou menos as histórias que aconteciam em Israel na época que houve a destruição do Templo de Jerusalém. Que alguns soldados do Tito chegaram a fazer, ou do Vespasiano? Abriam as barrigas das mulheres que eram grávidas, tiravam os bebês e colocavam gato, coziam, deixavam a mulher com gato dentro da barriga. Um gato vivo. Isso chegou a acontecer com as mulheres judias. Então, existem pequenos detalhes que não vou conseguir passar todos esses detalhes de como é que a tortura é feita nessas regiões. Mas é muito triste. Existem pessoas que falam assim, Pastor Belis, você fala que vocês serão arrebatados? Vocês são melhor do que os apóstolos? Irmãos, eu não vi nenhum bebê, tá? Eu não vi nenhum bebê no tempo dos apóstolos que passou isso, colocaram em um pilão e perdeu a sua vida dessa forma.
Sim, eu vi todos os apóstolos presos, sendo mortos, sendo... E existem coisas que estão a acontecer nesse tempo, você que está a dormir, porque você está numa região muito boa. Você pensa que não há perseguição nessa época. Nós temos relatos, nesse momento, da China, o número dos chineses cristãos se multiplica de uma forma inexplicável, que estão a ser perseguidos, que nesse momento estão fora da China. O número é assustador, tá? Eles estão a denunciar fora da China. Já não conseguem viver em seu próprio país, tá? Com crescente domínio de Hong Kong. De Hong Kong, China amplia perseguição a cristãos. Eu estava a ver aí alguns cristãos que estão no Reino Unido, que são chineses, a explicarem como é que lhes tratam dentro do país, como são torturados, e mostrar, explicar tipo de cadeias que lhes colocam, tá? Tipo de cadeias que cadeias preparadas para um chinês cristão. Irmão, não é moleza, não. Agora, você pensa que o sofrimento que os apóstolos passaram hoje não está a acontecer com algumas pessoas? Você pensa isso? Você sabe, nos países como Coreia do Norte, o que acontece? A mulher não tem que saber se o marido é cristão. Existem fatos onde o pai de casa é cristão e ninguém sabe. Onde a mãe de casa é cristã, ninguém sabe. Quando for orar, ninguém tem que saber que orou, que vai orar, porque eles se denunciam um ao outro. Será que os apóstolos viveram isso? Eles pregavam nas ruas. Eles poderiam orar nas suas casas, mas não poderiam pregar nas ruas. Não poderiam criar tumulto. Não poderiam até hoje, há essas leis em Israel, se vocês não sabem, só que eles não são mais tão radicais como antigamente. Tem vídeos na internet, você vê um pregador a ser hostilizado dentro de Jerusalém, perto do templo, porque estava a pregar o Evangelho de Cristo. E muitos cospem no chão. Hoje em Israel acontece. Quem faz isso? Não é os romanos, como acontecia antes, mas é o próprio judeu, hoje. Tenta só pregar uma criança em Israel, um menor de idade, você vai preso. São leis. Hoje não é tão radical assim como no tempo dos apóstolos, mas acontece. Porque no tempo dos apóstolos era mesmo tira a vida de quem aparecer aqui pregar. Quando Gamaliel chegou a dizer por que vamos fazer isso, se realmente esses homens são falsos, eles vão sumir, eles vão desaparecer. Mas se são verdadeiros e nós destruirmos e matarmos, o que é que vai acontecer? Estaríamos lutar contra Deus. E ninguém vence lutando contra Deus, porque esses homens não vão sumir, vão reaparecer. E é isso que aconteceu. Tiraram a vida da primeira geração da igreja, a segunda geração apareceu. Tiraram a vida da terceira geração, quarta geração, quinta, até hoje. Você está aqui, crendo em Cristo como único Senhor e Salvador. Nós estamos aqui. Isso significa que o Gamaliel tinha razão na sua fala. Isso significa que Jesus Cristo é verdadeiro. E eu tenho dito isso. Agora, falando sobre a forma como esses grupos atuam, sem amor, sem piedade, para confirmar, não posso colocar esse vídeo, porque é muito forte. Talvez eu coloque no grupo do Telegram, para quem está lá nesses grupos. Esses são... Será que está a ver? Isso é vídeo. Não vou liberar. Tá? Não vou liberar. Isso é um vídeo. Eu liberando esse vídeo, com certeza, vai dar problema. Sem dúvida alguma. Esses são roupas. Esses são corpos tirados. Quer dizer, os grupos tiram as vidas, às vezes enterram também aonde nem a família sabe. Será que você entende o que é isso? Eles tiram a vida por ser cristão. Eles podem cavar aí mesmo, perto da igreja, enterra todo mundo em uma vala comum. E quando
a confusão vai passar, esses corpos passam, a família que vai chegar, a polícia, tem que ter muito trabalho de procurar os corpos dessas pessoas. Cavar, procurar. Por exemplo, aqui, tá? Podemos ver, estão procurando, deixa eu tirar o volume, estão ir atrás para procurar, talvez eles consigam encontrar alguns corpos, tá? Não tira só as vidas, mas também eles enterram aonde eles querem, tá? Nem mesmo os anjos caídos, que são demônios, chegaram a fazer o que essas pessoas fazem. Eu acho que nós temos falado aqui sobre o Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 5, ou capítulo 6, deixa eu verificar aqui, para não cometer o erro. Quando falam dos cavaleiros, irmãos, existe um momento que nós temos a chegada do cavaleiro verde, que é cavaleiro amarelo, bem escrito na nossa versão. Na verdade, é a mesma linguagem que se usa aqui, nesse capítulo, que se usou quando Jesus fez sentar os seus discípulos em verdes pastos para dividir o pão. É a palavra cloros, tá? No original. Usou-se também quando Davi disse em verdes pastos, no livro de Salmos 23. Então, é a mesma linguagem que se usou no Apocalipse, cavaleiro cloros, só que nos interpretaram dizendo que é cavaleiro amarelo. Na verdade, é o cavaleiro verde. Quem interpretou, possivelmente, pensou que não existe o cavaleiro verde, cavalo do cavaleiro verde. Não existe cavalo verde, existe cavalo amarelo. E verde e amarelo, em algum momento, tem uma tendência de ser quase igual. Quase. Tem uma pequena tendência. Então, nós acreditamos que fala-se do cavaleiro amarelo, tá? Fala-se do cavaleiro amarelo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 6. Só estou a confirmar, tá? Só estou a confirmar. A chegada de cavaleiros é Apocalipse, capítulo 6, tá? Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e houve um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui estamos a ver a chegada do homem, supostamente que vai trazer a paz, cavaleiro branco. Eu sei que já falamos sobre isso, mas se vocês querem detalhes, é só comentar ali. Eu vou estar dando detalhes, mas estou a passar. E nós temos versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, houve o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, tá? E depois nós temos, no versículo 5 do Apocalipse, capítulo 6, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou 1 denário, tá? E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiquei, ou não danifiques o azeite e o vinho, tá? O cavaleiro vermelho, nós estamos a ver
a morte, tá? O cavaleiro preto, estamos a ver a fome. O cavaleiro vermelho mostra a guerra, que vai se espalhar com força, muito sangue. E eu acredito que toda essa força núclea que está sendo preparado poderá ser usado naquele momento. Possivelmente. O cavaleiro branco, estamos a ver a paz enganosa, para que esse homem receba o domínio de tudo. Agora, no versículo 7, a Bíblia diz assim: e havendo aberto o quarto selo, e ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo. Esse cavalo que eu estava a falar aqui, há pouco tempo. Vão entender o que isso tem a ver com isso que estamos a ver ali. Tá? Ok. Ok. E havendo aberto o quarto selo, houve a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com mortalidade, e com as feras da terra, ou com as feras da terra. Então, aqui estamos a ver o cavaleiro Cloros, que eu falei amarelo, que podemos entender por Cloros. Cloros, simplesmente, se traduzirmos em português, é verde. Porque se você vê no original, todo lugar onde está escrito verde, usaram a palavra Cloros. Somente aqui que usaram a palavra Cloros, tá, no original, e quando traduziram ficou amarelo, tá? Quando Davi fala verdes pastos, eles falam cloros, tá? Quando Jesus disse faça-lhes sentar em verdes pastos para dividir os pães, também falam a palavra cloros. Aqui também usam cloros. Então, cavaleiro verde, não é amarelo. Agora, vamos lá. Esse cavaleiro amarelo, eu entendo muito. Não sei se algum irmão aqui tem uma ideia diferente. Tem a ver com as bandeiras verdes, como muitos outros servos também acreditam assim. E eu chego muitas vezes nessa conclusão que haverá um tempo as bandeiras verdes vão dominar o mundo, vão ter monopólio e trabalhar com o anticristo. Alguns acreditam que o anticristo poderá surgir das bandeiras verdes, que eu não acredito assim, mas eu acredito que haverá uma ligação, uma aliança forte entre o anticristo e as bandeiras verdes. E eles vão matar quem não lhes seguir, quem não aceitar a religião deles. Quem são as bandeiras verdes? Ah, pastor está a falar bandeiras verdes. Mas quem são as bandeiras verdes? Pastor está a falar cloros. Quem são essas pessoas? Simplesmente bandeiras verdes é países islâmicos. São eles que usam as cores verdes. Bom, eu sei que o Brasil tem a bandeira verde, são casos excepcionais. Eu sei que a Turquia usa a bandeira vermelha, são casos excepcionais. Eu sei que Angola usa a bandeira vermelha, isso não significa que Angola seja um país comunista. Tá? Eu já vi pessoas, coloquei a bandeira de Angola assim ao lado da bandeira do Brasil, eu colocava aqui nas minhas lives, porque eu represento esses dois países. Eu represento Angola e represento o Brasil. Tá? Só que várias vezes, quando eu juntava esses países, eu tenho um carinho por esses dois países. Para mim, são meus países. Eu juntava, existem pessoas que entravam, diziam, mas quem juntou esses países? Que país comunista junto com a bandeira do Brasil? Não é bem assim. É a mesma coisa, a cor verde da bandeira do Brasil poderia colocar o Brasil como o país islâmico. Tá? Mas são casos excepcionais que você pode encontrar. A Turquia com a bandeira vermelha, mas ele é um país, a Turquia é um país islâmico, tá? Então,
os países islâmicos, 99%, as suas bandeiras são verdes. Mas aqui o João viu o cavalo verde entrando em cena. O cavalo verde entrando em cena, tirando uma boa parte de seres humanos. O João viu o cavalo verde destruindo seres humanos. Então, quem não aceitar essa religião, haverá um tempo, na época do domínio do anticristo, eles terão uma força muito forte. Agora que eles não têm tanto monopólio assim, você vê que existem grupos no meio deles que são radicais, que tiram vidas de seres humanos. São capazes de tirar vidas nos países que não lhes pertencem. Ele é do outro país, mas atua no país X. Atua lá, longe do seu país, tirando vidas no nome da religião e roubando os minerais daquela terra. Então, irmãos, eu vejo a preparação de alguma coisa maior que virá. Nós temos consciência, tá, que existem grupos radicais hoje e alguns que não são radicais, como eles falam, xiita e sunitas. Mas só por ter esses dois grupos, e em algum momento eles se encontram, adoram juntos, eles adoram o mesmo Deus, já me dá um tipo de alerta no ouvido sobre essa religião. Aonde hoje tem um plano de fazer com que a sede da adoração se torne Jerusalém e tirar a vida de qualquer judeu que possa existir. Mas, irmãos, para você cristão, diante de tudo isso, precisamos preparar as nossas malas, porque a nossa redenção está chegando. Muitas vezes eu tenho ensinado aqui que a nossa luta, como o apóstolo Paulo disse, não é da carne nem a luta de sangue, mas a nossa luta é espiritual. Inclusive, eu cheguei a interpretar dizendo a nossa luta não é somente da carne e sangue, embora que tenha também, tá? Embora que tenha também. Mas muito mais a nossa luta é uma luta espiritual. Precisamos nos preparar. Por isso eu prego demais sobre a sensibilidade espiritual. Você precisa disso. Quem tem a sensibilidade espiritual já sente que falta pouco, o noivo está chegando. Jesus Cristo está às portas. Cada vez que veremos cristãos perdendo suas vidas, cristãos morrendo em várias partes do mundo, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, nós iremos entender que realmente o que Cristo disse, você há de entregar por causa do meu nome, tá? Serão mortos por causa do Evangelho. Então, isso são sinais dos últimos tempos. Então, quando ele fala isso, não significa que a igreja passa pela grande tribulação, significa as coisas que estamos a ver acontecer em alguns lugares da terra tem a ver também sobre a perseguição que os cristãos viveram na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Pedro e na época dele próprio, nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje, tem cristãos que estão a morrer por causa do Evangelho. Eu estava vendo aqui, os chineses mandaram mensagem para o mundo. Orem por nós, porque está sendo impossível viver aqui, nesse país, sendo um cristão. Olha, Eva Rios disse, não precisamos de mala ou bagagem, só a fé e vamos embora. Eva, quando falo malas, eu acho que a Eva já entendeu, né? Talvez queria mesmo só comentar. Será que é possível alguém ir com uma mala na mão assim no céu? É impossível, né? É lógico, irmã Eva. Quando falo devemos arrumar as nossas malas, é uma palavra indireta, é uma palavra estratégica, é uma palavra.
Estou a procurar a frase certa para usar. Configurada, como posso dizer. Não estou a falar de uma forma direita. Tá? É uma palavra estratégica, vamos falar assim, nesse momento. Prepara as suas malas. Quando alguém tem que viajar, ele prepara a mala. Tá? Quando alguém precisa viajar, a primeira coisa que essa pessoa faz é preparar a mala. Então, isso significa preparar a mala para um cristão figurativa. Isso, essa palavra que eu estava procurando. Muito obrigado, Álvaro. Olha, todos os dias eu encontro alguém que escreve isso. Pastor Belísio, no seu a mala não entra, quando eu falo isso. Mas graças a Deus, muitos agora estão a usar essa palavra. Eu vi nas lives, essa palavra está a se espalhar. Graças a Deus, eu trouxe essa palavra aqui no YouTube e está a se espalhar através do Espírito Santo. É o sentido figurativo. É uma palavra figurativa, tá? Então, não é literalmente pega a mala, coloca roupa, coloca panos, coloca sapato e vai... Não, tá? Não é literal. Essa palavra não é literal. Quando eu falo prepara as suas malas, prepara a sua vida espiritual. Arruma a sua vida. Olha, na Bíblia, quando o profeta, tá, poderia falar em alguém, você vai morrer, dizia para ele, quando ele prepara a sua vida, você vai morrer, depois de X tempo, falava, prepara a sua casa. Agora, você ia responder no profeta assim, profeta, minha casa não vai morrer, minha casa vai continuar, eu que vou morrer, como vou preparar a casa? Para dizer, arruma a sua casa, porque dentro de X tempo vai deixar esse mundo. Arruma. Quando fala arruma a casa, se você não entender, você vai na sua casa, começa a varrer, arruma as cadeiras, arruma a sala, arruma o quarto, arruma... Sabe? Então, quando fala arruma a sua casa, está a dizer arruma a sua vida, porque só o seu corpo já é a casa do Espírito Santo, tá? Então, quando falo preparem as vossas malas, porque a viagem está muito próxima, estou a falar preparem as vossas vidas, porque Jesus Cristo está voltando, tá? É simplesmente isso. Deus abençoe aí, meus irmãos. E eu creio que todos agora entenderam, mas um dia vai vir mais alguém que não vai entender, mas vamos explicar, talvez uma pessoa nova também no canal. Então, eu repito dizer aos irmãos, preparem as vossas malas. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Porque vocês não pertencem a essa terra e a vossa viagem está muito mais próxima. E a vossa viagem está mais próxima do que quando vocês aceitaram a fé. Saibam que vocês não pertencem a essa terra, vocês são peregrinos, tá? Sempre falo para vocês, um bom peregrino ou um verdadeiro peregrino, este é ligado com o seu governo, através da sua embaixada, porque quando começar, quando tudo estourar, ou antes de estourar, a embaixada sempre tem a informação que muitos não têm e vai poder tirar o povo no meio. Então, nós estamos à espera a hora que o nosso governo celestial vai tirar o povo daqui. E os sinais mostram que falta pouco. Nós seremos arrebatados. O que é que devemos fazer? É nos preparar. A preparação é dia e noite. A preparação é toda hora. A preparação é realmente crucial, tá? Não perca o seu tempo com coisas dessa terra, não perca o seu tempo com coisas que não agradam a Deus, não perca o seu tempo com coisas que não te levam a lado nenhum, com distraições, com festas, com a vida de pecado, mas entrega a sua vida a Cristo. Você que está a me acompanhar, se ainda não aceitou Jesus Cristo, estás a perder o tempo. Saiba que não há salvação em outro nome, só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Há salvação apenas no nome de Jesus Cristo. Não importa você é de que nação, você é de que país, você é de que região. Eu quero te dizer, há salvação apenas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, crê em Cristo para ser salvo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e o fim está chegando, como, onde estará as suas almas? Será que Deus vai condenar essas pessoas? Irmãos,
A Bíblia diz que Deus escreveu a sua lei no DNA do ser humano, no interior, na mente do ser humano. Deus escreveu a sua lei. Do jeito que você está ali, Deus escreveu a sua lei no seu sangue, no seu DNA. Porque Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e a sua semelhança. Desde a hora que o ser humano foi criado, Deus colocou a sua lei dentro do ser humano. Antes mesmo que viessem as leis do Moisés, já existiam as leis. Como o ser humano já conhecia o bem e o mal. Como? Porque na mente do ser humano existe o que se chama a lei de Deus. Somente a sua mente já te condena quando você está errado e quando você está certo, mesmo nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Deus vai julgar cada um dependendo da sua soberania. Porque ele disse, ele colocou a sua lei na mente do ser humano. Ele colocou a sua lei no DNA do ser humano. Quer dizer, ninguém vai sair ileso fazendo mal, acreditando porque não ouviu aquilo, ele não é culpado. Ninguém é culpado pegando no fogo, dizendo, ninguém, por não saber que o fogo queima, pegou e não vai queimar. Todos vão passar em um tipo de julgamento. Mas quem é cristão não passará no juízo final. O cristão passará no tribunal de Cristo, que é diferente do julgamento. Nós temos tribunal, nós temos o julgamento. O tribunal de Cristo é para os salvos. Depois do arrebatamento, haverá um momento do tribunal de Cristo, onde os salvos receberemos os galardões. Mas o juízo final acontecerá no fim, quando todos irão ressuscitar. Todos mortos, pequenos, grandes, baixinhos, altos, ricos, pobres e todas as raças se apresentarão na presença do Senhor dos Exércitos e ele vai abrir os livros, ele vai ver as obras dentro dos livros. Irmãos, cada um receberá conforme foi a sua vida. Mas com certeza, ali é onde ele vai julgar através da obra da consciência também. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, já foram arrebatados, significa os mortos sem Cristo desde a época de Cristo, condenados, vão ser ressuscitados depois, diretamente para ir no inferno, mas os mortos antes da lei, existem livros. Antes da lei visível, que é a lei do Moisés, existem livros que vai julgar, e esse livro, quando será aberto, eu acho que já preguei aqui no canal sobre os livros, mostrei alguns livros, são milhões e milhões de livros que estão no trono de Deus, e naquele dia, todos os livros estarão abertos, para que ninguém se sente realmente foi como... no nome de Jesus, repreendo esse espírito das palavras que começam a fugir. Tá? Para que ninguém se sente assim, isso foi um engano, eu não fiz isso, eu não sou culpado, não sei. Não, lá não há corrupção, no trono de Deus. Então, você não viveu no tempo do Moisés, não viu as leis do Moisés, existem livros. E os livros que estão aqui, tudo que se escreveu, são coisas que leu até a sua mente, tá? Que leu a sua mente. E até onde você sabia que estava errado, que Deus não gostava, e você fez, está escrito aqui. E você não fez, e você fez. Está escrito nos livros. Então, essas pessoas que não estavam, não morreram, não aceitando Jesus Cristo, mas não estavam no tempo de Cristo, existem livros também que vai justificar ou que vai condenar essas pessoas. Tá? São vários livros que estão no trono do nosso Criador. Irmãos, agora, você que aceita, que estás a viver no tempo de Jesus Cristo, não aceitando Ele, o seu problema é
pior. Se alguém que viveu antes tem uma forma que será julgado, e você que está vivendo nesse tempo, não aceitar Jesus Cristo, não sabe a pior decisão que estás a tomar na sua vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Ah, Deus vai abandonar todas essas religiões que estão aí, um monte de gente assim. Não, todo mundo crê ao Pai, todo caminho leva ao Pai. Não, todo caminho não leva a Roma, irmãos. Existem caminhos que levam que levavam à Babilônia. Existe caminho que leva ao Egito, irmãos. Existe caminho que leva a Roma, tá? Todo caminho não leva a Roma. Que ninguém te engana. O que eu posso concluir te dizendo, filho de Deus, você não é daqui, a sua mala tem que estar preparada, porque a qualquer momento o som da trombeta vai tocar, vai soar. Quem ouvirá o som da trombeta? Quem ouvirá o som da trombeta? Quem? Somente o Lázaro. O Lázaro, amigo de Cristo. Amigo de Cristo, morreu. Mas Cristo disse que ele não morreu. Cristo disse que ele está descansando. Ele está dormindo. Os amigos de Cristo, eles não morrem, eles dormem, esperando a hora certa que Cristo vai vir lhes acordar. E quando Cristo chega, Cristo disse que ele estava a dormir. Ele não morreu. É por isso que você precisa saber que todo cristão não morre, mas dorme, tá? Não morre, mas descansa. Se você conhece algum cristão, algum irmão em Cristo que morreu, algum pastor, se era temente a Deus, este não morreu, esse está descansando. Apóstolo não, mas quero falar do Jó, disse assim, no Jó, se não me engano, Jó 14, mas daqui a pouco eu confirmo. Ele disse assim, a vida de um homem é tão curto, como se fosse a sombra. Ele desaparece como se fosse sombra. Tá? Homem nascido de mulher desaparece. Tá? Tão rápido como a sombra, murcha como se fosse flor. Não demora nessa terra. Mas depois ele disse, mas a esperança para a árvore. Mesmo cortada, essa árvore florescerá. É isso mesmo, Jó 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Pouco tempo, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra, passageira. Não dura muito, não dura, tá? Isso é versículo 1, Jó 14, no versículo 1 e versículo 2. No versículo 7, diz assim, para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Tá? Olha. Suas raízes poderão envelhecer no solo. E seu tronco morre no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramos. Aleluia. Então, isso me mostra que a árvore que o Jó está a profetizar, mesmo sem saber, tem a ver com um cristão, tá? Um cristão não morre. Mesmo cortaram o seu tempo, voltará a brotar com estrumes que tem aí para poder dar força às raízes, voltará a reviver. E por isso existe a ressurreição dos santos. O cristão não morre. O cristão ouvirá o som da trombeta. Tá? Agora, o homem nascido de mulher é ser humano carnal, sendo que nós não nascemos de mulher mais desde a hora que aceitamos Jesus Cristo, como Jesus disse ao Nicodemo. Esse homem aí queria saber como renascer de novo. Tá? Não do sangue, não. Aqui estão a falar homem nascido de mulher. E depois falam da árvore. Nós somos árvores em Cristo.
não morreremos. Nós seremos renovados. Agora, quem ouvirá o som da trombeta? Quem ouvirá este som? Quem? É o Lázaro. Por quê? Porque o Lázaro dormiu. O Lázaro tem os seus olhos fechados. Lázaro tem a maioria dos seus sentidos fechados, não funcionando. O Lázaro tem o seu corpo destruído. O Lázaro está tendo realmente um desaparecimento físico, mas os seus ouvidos estão abertos. É por isso quando Jesus grita: Lázaro, venha para cá. Tá? Ele ouviu, embora no túmulo. Tá? Existia vários Lázaros antes daquele Lázaro. Por que os outros não viram? Por que os outros não vieram? Se nós vermos na história, o Lázaro é um nome comum, como hoje nós temos vários Paulos. Hoje temos várias Marias. Hoje temos muitos nomes assim que você sabe que muita gente tem. O Lázaro também era assim. E por que outros Lázaros não ressuscitaram quando Jesus disse: Lázaro, venha para cá? Todos Lázaro poderiam ressuscitar, e daí Jesus ia dizer: não, eu chamei o Lázaro de irmã da Maria, não era irmão da Maria, irmão da Marta, não era você. Porque o amigo de Cristo é que era chamado aí. Há um código dentro da trombeta que o apóstolo Paulo ensina no livro de Tessalonicenses, tá? No primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e também no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 15. Há um código aí que serão descodificados somente no dia do arrebatamento. Quando o apóstolo João está dizendo que olhou para o céu, viu uma porta aberta, no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, viu a porta aberta e ouviu um som como se fosse de trombetas. E de repente ele se encontrou no céu. Isso aí também é o arrebatamento. Somente ele que viu aquela porta aberta. A porta aberta no céu, o som de trombeta, somente amigo de Cristo que poderá ouvir, como João era melhor amigo de Cristo também. Quando os apóstolos andavam, o João dormia no peito de Jesus. Era o mais jovem. Então, ele era amigo de Cristo. Ele ouviu o som de trombeta. E ele olhou, ele viu o céu aberto. Ele viu uma porta. Irmão, há uma porta no fundo do túnel. As coisas estão difíceis. Há uma porta no fundo do túnel. Destruíram a sua vida, não importa o que está acontecendo contigo. Há uma porta no fundo do túnel. Há uma porta, um escape. As coisas estão difíceis. As coisas estão quase impossíveis. Há uma porta aberta no fundo do túnel. Cristo é tão fiel que ele não vai abandonar a sua igreja. Cristo é tão fiel que ele não vai deixar a igreja sofrer, morrer, desaparecer. Cristo é tão fiel que ele está no controle, que a Bíblia diz que tudo quanto que pedirem no meu nome, o meu Pai vos dará, significa a chave da vitória está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o mestre do tempo e das circunstâncias. Jesus Cristo controla os tempos. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo controla as estações. Jesus Cristo controla tudo o que acontece. Tudo está em suas mãos, irmãos. Aleluia. Não há nada acontece, não há nada acontecerá se Ele não permitir. Ele controla o coração de Deus. Deus opera em 3 identidades. Deus aparece como Pai. Quando Ele vem com toda a autoridade diante do povo, muitos não aguentam a presença de Deus como Pai. Se o Moisés não fosse chamado, e se o Moisés não tivesse o dom de Deus de conseguir aguentar
Aproximar diante da sarça ardente. Aproximar e ouvir Deus seria difícil para aquela geração, porque aquela geração não suportava a presença de Deus como Pai, porque Ele vem com toda a autoridade, Ele vem com vento forte, Ele vem com trovões, irmãos. E hoje Deus vem como filho no nosso meio, para que todos consigam aproximar. Deus vem com amor, mas poucos aproximam, poucos aceitam. Aleluia. Graças a Deus, você que aceita Jesus Cristo, você que caminha com Ele, você faz parte do grupo que se chama pequeno rebanho. Jesus disse, ô pequeno rebanho, aqui está o reino preparado para vocês. E o pequeno rebanho também aceita Jesus Cristo na sua outra, ou aceita Deus na sua outra identidade, que é através do Espírito Santo. Ele vem de uma forma suave e habita em nós e fala nos nossos corações, caminha conosco e ainda ele nos lembra que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo que está em ti não é capaz de te dizer que você é uma pessoa salva, você precisa buscar mais. Porque o Espírito Santo te lembra todos os dias, te fala todos os dias. Eu quero te dizer que a vontade de Deus, que todos nós sejamos salvos. Infelizmente, mesmo dentro do cristianismo, existe um grupo que ficarão para trás. Aleluia. Glória a Jesus. O grupo que ficará para trás é aquele grupo que conheceram a verdade, mas não praticaram a verdade. Viram sinais, não deram crédito. Acreditavam que ainda vai passar um tempo. Que Deus te capacita. Que Espírito Santo te capacita. Que o favor de Deus esteja em sua vida. A voz do arcanjo que nós ouviremos é a mesma voz que que o Lázaro ouviu. Lázaro, venha para cá. Saia da sepultura. E ele ouviu. E a voz que o apóstolo Paulo está a dizer, que será uma voz como se o som de trombeta. A voz da autoridade, o arcanjo tem autoridade. Quando o arcanjo fala, muitos anjos ouvem. Quando uma situação difícil, muitas vezes Deus manda o arcanjo. Daniel ora 21 dias e Deus responde, mas a sua bênção é retida nos lugares onde tem os mundo de potestades, poderes malignos. E Deus manda o arcanjo. Por quê? Porque o Daniel continuou incomodando. E as orações de Daniel chegavam para Deus. O arcanjo sozinho é capaz de invadir o mundo do Satanás, destruir, bater e tirar o que ele tem que tirar. Porque ele tem mais força do que 10.000 Satanás juntos. Então, a voz do arcanjo é a voz da autoridade que Deus vai usar naquele dia. Jesus vai usar a voz do arcanjo, em que nem o Espírito poderá intervir, poderá travar o arrebatamento. E apóstolo João disse que ele viu o céu aberto depois de ouvir essa voz. Então, apóstolo João teve a oportunidade de ouvir essa voz aí do arcanjo, da autoridade. Olha, a autoridade que o arcanjo tem, se você lê nas últimas passagens antes de chegar, nos últimos livros antes de chegar no Apocalipse, você vai encontrar, eu acho que o livro de Judas, que tem só 2 páginas. Você vai encontrar o arcanjo discutindo com Satanás por causa do corpo do Moisés. Mas o arcanjo também vence, porque a sua voz tem autoridade. O arcanjo não ofendeu, não gritava. Mas o Satanás gritava, ofendia. Falava tudo de errado contra o arcanjo. Por fim, quem levou o corpo foi o arcanjo.
Porque o arcanjo, aliás, o Satanás, ele pensou que como Deus matou Moisés porque ele desobedeceu, ele fez diferente do que Deus queria que ele fizesse. Então, pensou que o Moisés vai no inferno. Afinal, a soberania de Deus, irmão, ninguém entende. Muitas vezes eu falo, quando estou a pregar, principalmente aos meus discípulos que são de Jesus, que ele deu para eu cuidar, tomem cuidado, tomem cuidado. Vocês podem negligenciar pessoas e um dia chegar no céu e lhes encontrar lá, ou então você no outro lado, ele no céu. Porque existem pessoas que aceitam Jesus em últimos segundos, você lhe tratou ímpio para toda a vida, e você, que era crente para toda a vida, chegou nos últimos minutos, você morreu em pecado. Tá? Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Que Eterno abençoe os irmãos que estão acompanhando, que estão chegando, que estão me cumprimentando. Muito obrigado, meus irmãos. A voz do arcanjo, quando foi usada, irmãos, nada falhou. E da nossa vez, a Bíblia diz que será usada de uma forma diferente. E o apóstolo João ouviu esse som. Tá? Leia Apocalipse 4, versículo 1. Apóstolo João ouviu esse som e apóstolo João viu a porta aberta no céu e o apóstolo João foi arrebatado e o apóstolo João viu tudo que vai se passar na terra. É a mesma forma a igreja verá o que vai se passar na terra. Nós ouviremos um som diferente. Nós ouviremos o som da trombeta. Nós ouviremos, e esse som está muito próximo, mas você precisa ser amigo de Cristo. O amigo de Cristo, o Lázaro, perdeu a vida, perdeu o fôlego, perdeu os olhos, perdeu a boca, perdeu a liberdade, tirado da sua casa, colocado em um caixão, colocado em um lugar distante da sua realidade, distante da sua família. Está morto, mas continuou com seus ouvidos abertos, esperando o dia que vai ouvir o som da trombeta. A minha pergunta é, você já perdeu a sua vida? A Bíblia diz que quem proteger a sua vida pode perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, reencontrá-la. Quem ama mais a sua vida, quem ama mais a sua vida do que Cristo, não é digno do reino. Quem ama mais os seus filhos, a sua esposa, muito mais do que Jesus, não é digno do reino. Irmãos, estamos a ver, o Lázaro perdeu a sua vida. Manteve ouvidos abertos, porque sabia, o meu amado vai falar. Sabe, a noiva protege o seu ouvido para o seu marido. Tá? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Álvaro, obrigado aí. Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda, disse o arcanjo. Amém. Aí na discussão para a recuperação do corpo de Moisés. Obrigado aí, meu irmão, na fé. Então, meus amados, quem proteger a sua vida nesses últimos tempos vai perder. Quem ama a sua vida e satisfazer o seu corpo vai perder essa vida. Mas quem ama mais o Cristo, esse vai reencontrar a sua vida. Quem é uma verdadeira noiva, protege o seu ouvido para o seu noivo. Não deixa que qualquer um fale nos seus ouvidos. Eu sei que a maioria das mulheres que estão aqui sabem disso. Nenhum homem permite sabendo que outro homem estava falando no seu ouvido. Está a falar o que no ouvido da minha esposa?
Isso acontece muito nas festas. A mulher de alguém dançando com outra pessoa e essa outra pessoa falando no ouvido da mulher de alguém. Os mundanos são desorganizados. Aí meu amigo pode dançar com a minha mulher. Não, não, não. Existe algo que não se empresta. Isso não se empresta, nunca. E meu irmão pode dançar com a minha esposa aí na festa, estão dançando bem abraçados. Isso não existe nas pessoas que conhecem a realidade espiritual. Jesus não emprestaria a noiva. Nunca. E o ouvido, tá? É para o noivo. Como outro homem vai falar no seu ouvido? Como? É por isso muitos ouvidos estão fechados. É por isso muitos ouvidos não conseguem ouvir a voz de Deus. Deus fala, mas você não ouve. Deus revela, mas você não entende. O que se diz no Antigo Testamento? Muitas vezes Deus fala nos sonhos, mas muitas vezes o homem não entende. Deus nos adverte quando estamos a dormir, nas revelações, sonhos, etc. Mas nós não entendemos, porque os nossos ouvidos estão sendo entregues para que o inimigo usa como quer. Mas quem vai proteger os seus ouvidos para o seu noivo, este será feliz no casamento. Essa será feliz no casamento. A Bíblia diz que eram 10 mulheres, 5 eram sábias, 5 tolas. Aquelas que guardaram azeite entraram, os que não guardaram azeite ficaram no lado de fora. Mantenham os seus ouvidos abertos para o seu noivo. Da mesma forma que o Lázaro, embora que todo o corpo teve problema, mas seus ouvidos estavam abertos. Quando falo, o Lázaro morre, o corpo tem problemas. Estou a falar das dificuldades dessa terra também. Não tens comida, não comeste de manhã. Ah, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Estás morto, morto vivo, mas mantenha ouvidos abertos. Não tens roupa para vestir, mantenha ouvidos abertos. Não tens a paz no meio da família, doenças, problemas, mantenha ouvidos abertos. Tudo pode morrer em sua vida, mas seus ouvidos precisam estar atentos para que quando o som da trombeta será soada, você poderá ouvir. Que Eterno abençoe a todos. Quem ouviu essa palavra é uma pessoa feliz. E quem colocar em prática é muito mais do que feliz. Que Deus ajude alguém a colocar em prática essa palavra que acabou de ser falada aqui. Amo vocês em Cristo. Quem ainda não aceitou Jesus Cristo, tens a oportunidade. Lhe aceita como único Senhor e Salvador. Seja salvo, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Quem se afastou, volta. Esse é o tempo. Tá? Ok, vamos lá. Álvaro, pastor, o que fazer? Eu quero saber algumas perguntas que o irmão lá, Álvaro, tem. Pode fazer. Primeira pergunta é qual? O que eu consegui responder, respondo. O que não consegui, vou orar, depois voltarei para que o Espírito Santo nos ajude. Mas começa na primeira pergunta. Ah, quer falar comigo a sós. Quer falar comigo a sós. Será que já me mandou mensagem no WhatsApp? O meu número do WhatsApp é um número praticamente público. Eu deixo que qualquer um que quiser ter, que tenha o meu número. Eu só coloco uma restrição. É a restrição da consciência. Não me liga. Pode mandar áudio, eu respondo no meu tempo, no meu horário. Existe muita gente que me ligavam antigamente. Vai ver, num dia estou recebendo 100 chamadas. E a maioria são aquelas chamadas de uma irmã em Cristo, uma menina. Alô, pastor, eu gosto muito de você, pastor. Alô, estou aqui em Portugal, gosto de ti, eu assisto o seu canal, realmente eu sou seu fã. Imagina, não é mal, mas imagina, estou com a minha esposa, estou com a minha família,
uma chamada dessa e eu tenho que usar muita sabedoria para não magoar a pessoa que está a falar. Também estou com a família. Ah, meu Deus. Tenho que jogar. É complicado, sabe? É complicado. Manda áudio. Existem os que ligam também por uma razão certa. Pastor, eu estou passando por problema X. Imagina, na ligação, às vezes estou ocupado com a família naquele momento, não vou conseguir te prestar atenção suficiente. Vou te despachar rápido. Ah, tá bom, ouvi. Tá bom, mas vou te ligar depois. Às vezes vou esquecer, porque são várias tarefas num dia só. Mas o que é que pode acontecer? Manda áudio. Explica muito bem. Pastor, eu sou fulano de tal, estou na região X, meu problema é isso, 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 isso. Eu vou te responder na hora certa. Às vezes respondo rápido, às vezes demora um pouquinho. Mas eu respondo. Eu garanto que eu respondo no nome de Jesus Cristo. Inclusive, nesse momento, estou a pastorear muita gente que estão em vários países, inclusive casais. Tem 4 casais agora, 4 casais, que estou a orientar, a orar com eles, a pastorear. Tá? Então, se seu casamento está a passar momentos difíceis também, e você segue esse canal, você não tem pastor, não tem igreja, entre em contato. O meu número é um número público. O meu número é aquele número que está lá no final, na descrição, onde está escrito o Pix. Tá? O meu número é o meu Pix, que eu coloco aí. Quem quiser fazer uma oferta, aqui está o meu Pix, na descrição. Sempre coloco. É o meu número, é o meu WhatsApp. Entre em contato, está aqui. É o terceiro aqui na descrição. É o meu Pix, é o meu número. E eu raramente peço oferta, mas o irmão que tem consciência que pode me abençoar, quem te prega o evangelho, se você sentir de Deus abençoar, pode fazer oferta através desse Pix, que está aqui. Vai ver o nome de Luzolo. Esse é meu nome. Pix. Estou para começar uma obra aqui em São Paulo. Não está fácil. Não sei como começar. Tudo é caro por aqui. Mas tentando juntar, se você quer fazer parte disso, me ajudando, com um pouquinho que você vai sentir no coração e ir mandando nesse Pix, eu vou agradecer e o reino de Deus será glorificado. Amém, irmãos? Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, quem não aceitou ainda Jesus Cristo, lhe aceita, tá? Lhe aceita como Senhor e Salvador, tá? Quem ainda não aceitou Jesus Cristo, esse é o tempo. Quem ainda leva Jesus como uma brincadeira, muda agora, porque o tempo é muito curto. Eu gostaria um dia, quando estaremos em Cristo lá, a gente se reconhece. Eu quero te ver. Vai ser uma felicidade grande nos vermos lá. Amém, irmãos? Que Eterno abençoe a todos. Muito obrigado. Tatiane Jesus, pastor, eu preciso muito do Senhor me orientar em meu relacionamento. Queria muito falar sobre isso. Eu não tenho nenhuma congregação para me orientar. Tatiane Jesus. Como falei, o meu número está ali, mas muitas vezes eu prefiro também que esteja nos grupos, porque domingo, às 15 horas, horário do Brasil, eu mando o link para conversar com os irmãos no Google Meet. Depois de conversar no Google Meet, eu mando o grupo nos casais disponíveis individuais. Eu converso com um grupo de casal, converso com o outro, converso. Domingo eu faço isso. O domingo tem sido um dia que eu passo aqui dentro. Então, na descrição tem tudo. Tem grupos, entra principalmente nos grupos do WhatsApp, esteja lá. Domingo eu tenho mandado links lá, façam parte. Domingo, 15 horas do Brasil. E eu tenho tido tempos para os casais lá, no momento da reunião. Existem casais que falam, pastor, tem conversa, eu quero uma conversa particular, porque lá a gente se vê assim, conversamos. Estou aqui com meu esposo, eu prefiro, quando é conversar-se face a face, tem que ser um casal, tá? Tem que ser um casal. Se não for casal, vamos conversar mandando áudios.
Se for casal, podemos falar assim, ao vivo. Eu mando, converso, oriento, oramos juntos e vou seguir mesmo orientando, e eu creio que vocês viverão a glória de Deus. E tem sido uma bênção. Daqui a pouco vamos ter muitas células em vários lugares. Graças a Deus. Bom, eterno abençoe a todos. Boa continuação. Muita paz aí. Amo vocês em Cristo. Obrigado a todos que deixaram likes. Obrigado a todos que compartilharam. Também obrigado a quem mandou Pix aí como oferta. Aí no meu Pix está na descrição. Que a graça do nosso Rei Senhor Jesus Cristo cubra a vida e a família de cada um no nome do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vi aqui perguntas, quase saí, não vi aqui. Pessoas querem saber que horários são agora, né? Aqui são 19h15. Que horas são aí? Aqui agora é 14 horas, tá? 14h17. Então, quem falou, eu acho que está em Moçambique. A diferença é 5 horas. Para Angola, agora deve ser 18, tá? 18h17 ou 18h18 já. Minutos estão indo, tá? 19, está em Angola, né? 19, Europa e Angola também, 19. 4 horas a mais, 14, 15, 16, 17, 18. Não, 18 horas. Europa e Angola agora é 18 horas. Moçambique agora é 19 horas. O Brasil agora é 14. Amém, irmãos? Tá? Quando falo 15 horas do Brasil, é 20 horas de Moçambique. E 19 horas de Angola. 19 horas da Europa. 15 horas do Brasil. Bom, muita paz aí. Muita paz, boa continuação. Amo vocês em Cristo. Fé em Cristo, foco. Graça e paz, amados. Oh, glória. Aleluia.